falecimento do locador acaba com o contrato de locação? É isso que veremos nesse vídeo. O contrato de locação não se extingue, não acaba com a morte do locador. Os herdeiros têm que respeitar a locação em todos os seus termos. Eles passam a compor o polo da relação obrigacional como locadores. Embora a herança seja uma forma de aquisição da propriedade, a pessoa que herda não pode se valer da regra da lei para denunciar a locação. A denúncia, como eu já falei em vídeos anteriores, é o desejo de terminar a locação sem dar explicação. A pessoa que passa a ser proprietária por causa da herança tem que cumprir todas as obrigações, inclusive a locação. O herdeiro é um sucessor universal. O herdeiro, ele recebe a herança com todos os seus valores, positivos e negativos, incluindo as obrigações, incluindo a locação. A mesma regra se aplica ao legatário. Sempre que a propriedade do imóvel locado for adquirida pela morte do locador, a não ser nas condições previstas na lei, que eu vou explicar mais adiante. O proprietário, que a lei fala que pode denunciar a locação por denúncia vazia, é aquele que adquire a propriedade por ato entre vivos e não por causa da herança. São herdeiros tanto os necessários quanto os legítimos e os testamentários. Herdeiros legítimos são aqueles em que a lei autoriza a reclamar a herança. Estão incluídos os descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro e os colaterais até o 4º grau, que são os primos do falecido. Entre os herdeiros legítimos estão os necessários, que são os descendentes, ascendente e o cônjuge ou companheiro. Essas são as pessoas que não podem ser afastadas da herança. A única exceção, indignidade ou deserdação. A indignidade é a exclusão do sucessor devido ao fato do mesmo ter praticado algum ato reprovável contra o autor da herança. Nesse caso, ele é punido com a perda do direito sucessório, com a perda do direito hereditário. Para que o herdeiro seja efetivamente excluído da sucessão, essa declaração tem que ser por sentença transitada em julgado. Esse herdeiro deve ser declarado indigno por sentença judicial. Já a deserdação consiste na perda da herança por ato de vontade do autor manifestado, do autor da herança manifestado em testamento. Apenas os herdeiros necessários podem sofrer deserdação, que são os pais, filhos e cônjuges. O herdeiro testamentário é aquele em que o autor da herança deixa uma parte da herança ou a totalidade da herança sem discriminar. O herdeiro é diferente do legatário. O legatário recebe um bem determinado no testamento. Na prática, o locador pode, no testamento, destinar o imóvel locado a uma terceira pessoa que não tenha relação de parentesco, desde que esse bem esteja discriminado no testamento, que faz parte dos 50% disponível para doação, porque a lei diz que 50% do seu patrimônio deve ficar para os herdeiros necessários. 50% pode ser doado para quem quiser. Em decorrência da lei, o imóvel é transferido ao legatário imediatamente após a morte do locador. Mas o mesmo não acontece com a posse. O legatário, mesmo que eu não receba a posse do imóvel imediatamente, mas ele tem direito ao imóvel e ao aluguel. Os aluguéis pertencem ao legatário a partir da morte do locador, mesmo que esteja depositado à disposição do juízo de inventário. Da mesma forma que os herdeiros têm que respeitar a locação, o legatário também tem que respeitar a locação. A substituição, a subrogação é legal, automática e não depende da vontade das partes. Não é necessária a celebração de um novo contrato. Mantém-se integralmente as condições do contrato. Enquanto não houver a partilha dos bens do locador falecido, o inventariante, fica recebendo os aluguéis e dando quitação. Espólio é o conjunto de bens
deixado pelo falecido. Pode ser carro, casa, aluguel, ações, o que ele tiver deixado é chamado de espólio. Pode o espólio, sempre representado pelo inventariante, entrar com ação de despejo. Se ele entrar com ação de despejo, ele precisa de uma denúncia condicionada. Denúncia condicionada é quando tem um motivo. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo, o contrato de locação, o prazo do contrato de locação já acabou. O inquilino locatário não está pagando o aluguel, a retomada do imóvel para uso próprio ou para qualquer um dos herdeiros, seus descendentes ou ascendentes. O fato do espólio ser uma entidade despersonalizada é irrelevante. O espólio é dotado de legitimidade para defender os direitos dos herdeiros, para defender os direitos e interesses dos herdeiros. E não há necessidade de aguardar o término do inventário para entrar com a ação de despejo. Encerrado o processo de inventário, ocupa o lugar do locador aquele herdeiro que ficou com o imóvel. No caso de ter vários imóveis, no caso de existir vários herdeiros e um imóvel apenas, a regra entre eles será a solidariedade. Não pode os herdeiros pedir majoração de aluguel ou modificação de cláusula contratual, já que o contrato foi transferido aos herdeiros nas mesmas condições do contrato original, pois se trata de uma obrigação do falecido. Mas não há nenhum impedimento para a celebração de um acordo para a modificação do contrato. Essa regra se aplica tanto na morte natural como na presumida, desde que declarada a ausência e aberta a sucessão provisória. Após a morte do locador, os aluguéis deverão ser pagos ao espólio na pessoa do inventariante ou administrador da herança. Antes de haver o inventário e se houver testamenteiro, no exercício de suas funções, terá o testamenteiro legitimidade para receber os aluguéis e dar quitação. Agora, se não tiver aberto o inventário e não tiver testamenteiro, o aluguel poderá ser pago a qualquer herdeiro, pois opera entre eles a solidariedade. Se qualquer dos herdeiros se recusa a receber o aluguel e dar quitação, cabe a ação consignatória dos aluguéis, em face daquele que está na posse do imóvel e na administração da herança. Vou deixar para você um versículo de Provérbios para abençoar a sua vida. Os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor entendem plenamente. Como eu já falei em outros vídeos, o meu propósito aqui é trazer conhecimento, compartilhar conhecimento com você, e eu preciso da sua ajuda. Eu conto com você para continuar trazendo conhecimento, e eu quero que você faça parte desse trabalho. Como você vai fazer parte desse trabalho? Se inscrevendo, ativando o sininho, deixando comentários, compartilhando com um amigo. Juntos, eu e você, a gente pode ajudar outras pessoas, porque essas informações são relevantes, são importantes e pode ajudar muitas pessoas, que às vezes a pessoa não sabe, está morando no imóvel alugado e acha que tem que sair de imediato do imóvel porque o locador, o proprietário morreu, o contrato não é mais válido. Você entende que é muito importante, porque às vezes o que você sabe, outra pessoa não sabe, para ela será uma bênção. Então vamos compartilhar e deixe comentários, porque os comentários, eles são relevantes. Se você der like, se você fizer comentários, isso mostra que o canal é relevante e o YouTube vai indicar para outras pessoas e ajuda no crescimento. E com certeza, se você abençoa uma pessoa, você também será abençoado. Se você me abençoa, também será abençoado. Então, eu conto com a sua ajuda e até o nosso próximo encontro.